Vamos gravar, BJ? Opa! Cheguei, Michel! Quem tá de pé, cuidado pra que não caia. Eu sou o Vitor BJ e esse é o vlog da Escola Sabatina Jovem. Roda a vinheta aí. Você já pegou um caminho jurando que seu senso de direção estava certo, mas acabou se perdendo? Nem o Waze, nem Google Maps conseguiram salvar o seu senso terrível de direção? Vire à direita. Vire à direita. Fazer o que, né? Acontece. Mas hoje no nosso estudo a gente vai ver como Deus soube driblar essa nossa característica / defeito de viver nos perdendo por aí. A lição já começa com Pedro lançando uma pergunta, lá em Gálatas 3, verso 21. Será que isso quer dizer que a lei é contra as promessas de Deus? Paulo mesmo responde já no verso 21. É claro que não. Porque se tivesse sido dada uma lei que pudesse dar vida às pessoas, então elas seriam aceitas por Deus por obedecerem a ela. Ou seja, minha gente, a lei e a promessa não se contradizem, as duas apenas têm papéis diferentes e funções complementares no plano maior de Deus, que é a nossa salvação. A Bíblia nos ensina que somente Deus é capaz de dar a vida. Mas essa galerinha não estava conseguindo entender. Alguém me explica como eles inventaram uma parada tão torta como essa? Ai, que burro, dá 0 pra ele. E agora, pega essa explicação derradeira sobre a nossa convicção que Paulo escreveu lá em Romanos capítulo 3, verso 9 ao verso 12 e verso 20 também. O que concluiremos então? Nós estamos em posição de vantagem ou desvantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus como gentios estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram e tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. A real aqui, minha gente, é que pelas obras da lei, sem colocar Cristo na equação, não tem como a gente ser justificado. Entendeu? Simplesmente não rola. Paulo diz lá em Gálatas 3:11, é claro que ninguém é aceito por Deus por meio da lei, pois as escrituras dizem, viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. Que beleza, que dádiva! Uma dádiva dos ninjas. Paulo apresentou duas conclusões básicas sobre a lei. Primeiro, a lei não anula nem revoga a promessa de Deus feita a Abraão. Segundo, a lei não se opõe a essa promessa. Então, a lei se opõe às promessas de Deus? De maneira nenhuma, pois se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa, que é a fé em Jesus Cristo, fosse dada a todos os que creem. Embora Paulo pudesse falar da lei em termos negativos, ela também tinha muitas coisas boas. A lei não é uma maldição, algo do tipo ruim e tal, não. Ela foi planejada para ser uma bênção, é um ato de amor, um ato de proteção. A lei, galera, mostra um Deus preocupado, querendo preservar a vida, a saúde, os relacionamentos, a felicidade, o equilíbrio, a segurança e a adoração dos seus filhos. A gente vive num mundo maluco, as pessoas querem viver cada um por si, sem respeito algum pelas autoridades, e nesse contexto, Deus mostra que a segurança, a justiça, a estabilidade estão no controle dele e de mais ninguém. Com Deus não tem essa de dar carteirada, mesmo se você é um cristão judeu que jura de pé junto que guarda a lei. Com Deus é todo mundo rico. Eu não vou acabar presa porque eu sou rica! Eu sou rica! Outra coisa legal é que em Gálatas, no capítulo 3, verso 24, ele coloca a lei como nosso tutor. O que isso significa? A palavra traduzida do grego como tutor ou aio vem do grego paidagogos. Essa palavra é traduzida de diversas formas, mas o melhor conceito vem da tradição romana de colocar um escravo numa posição de autoridade sobre os filhos do seu senhor. Isso acontecia quando a criança tinha 7 anos, até ela ficar madura. Esse escravo que era colocado nessa posição era o tal paidagogos, ou seja, o pedagogo. Ele era tipo um preceptor, aí pra galera que estuda em colégio interno sabe bem o que eu tô falando. Ele cuidava das necessidades físicas das crianças, provia alimento, protegia, zelava pelo aprendizado e pelo rendimento deles nas aulas. Era tipo um professor de reforço, não sei, alguém do método Kumon, negócio assim. A figura do paidagogos é uma figura notória de autoridade. Ela é muito rigorosa e até bizarro pensar nisso, mas esse escravo pedagogo, ele podia até mesmo punir fisicamente as crianças.
Tamanho respeito que ele tinha nessa função. Pois é, era tudo na base da surra, do chicote e da chibata. Everybody let go, we can make it Ai, desgraça! Ai, desgraça! Ai, 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 que dor infeliz! Ai, desgraça, chibata! Ao descrever a lei como um pedagogo, Paulo deixa mais evidente o seu papel de educadora, instrutora, zeladora do nosso aprendizado. A própria natureza da tarefa já deixa claro que a lei, tal qual o escravo pedagogo, tem em si um aspecto negativo. E isso acontece porque ele precisa reprovar e condenar os pecadores. No entanto, mesmo esse aspecto negativo é usado pelo Senhor para um propósito positivo, pois a condenação que a lei nos traz é o que nos conduz a Jesus Cristo. Assim, galera, a lei e os evangelhos, eles não são contraditórios, eles trabalham juntos pela nossa salvação. Tem gente que pensa que o verso 25 mostra um Paulo para lá de alheio à lei. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos sob o controle do tutor. Galera, isso é só impressão. Em primeiro lugar, nós não estamos mais sob a condenação da lei. Como cristãos, em Cristo, desfrutamos o privilégio de estarmos debaixo da graça e não da lei. Isso nos dá liberdade de servir a Cristo sem reservas, sem medo de ser condenado por erros que, eventualmente, sempre ocorrem com a gente. No Evangelho, a verdadeira liberdade e independência é radicalmente diferente de ser liberado da obediência da lei, como muitas pessoas supostamente bem informadas e bem intencionadas dizem por aí. A desobediência à lei é pecado, e o pecado pode ser qualquer coisa menos liberdade. Para encerrar o nosso estudo de hoje, que eu já estou me empolgando, vale a pena relembrar Romanos 8, verso 1 ao verso 4. Portanto, agora, nenhuma condenação, você escutou? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que era impossível a lei, visto que estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas andamos segundo o Espírito. Como resultado do perdão que a gente tem em Cristo, nosso relacionamento com a lei fica totalmente diferente. A vida fica mais leve, a vida fica mais feliz, a vida fica mais livre, e isso é andar no Espírito. Seguir a lei nesse caso não é simplesmente decorar um conjunto de regras, é viver conforme o exemplo de Jesus, que faz por nós o que a lei nunca pôde fazer. Jesus escreve a lei no nosso coração e torna possível que ela se cumpra em nós. Você quer um segredo? Se relacione com Jesus. E assim, pouco a pouco, você vai ficando igualzinho a ele. Por hoje é só, moçada. Valeu pelos likes, pelos compartilhamentos e também pelos comentários. Gente, vocês são demais. Vocês ajudam a gente a chegar mais longe. Valeu, aquele abraço e a gente se vê por aqui semana que vem. Beijo, fui!